Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Donos do Pod, o podcast oficial da Intercâmbio na Real. E hoje estamos de volta aqui no nosso escritório em São Paulo para receber uma passageira que já viajou com a gente, é muito especial. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Alisson. Então, já que você já me conhece, vou deixar a Fabi, então, se apresentar aí para vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Fala aí, Fabi, de onde você é, a sua idade, sua profissão. Gente, sou a Fabiola, tenho 31 anos, trabalho com supply chain, moro aqui em São Caetano, né, bem pertinho da agência, Do então, ladinho do escritório. bem do ladinho do escritório, então isso daí já foi um ponto aí que facilitou, né, de conhecer um pouquinho mais o trabalho de perto e não demorar para fechar. Ah, bacana então. Muitas pessoas, né, nos conhecem pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tudo mais. Mas também, né, temos alguns passageiros que são aqui, né, da região e, né, quem é da região está convidado, sim, a vir aqui visitar o nosso escritório, conhecer aqui todo o nosso time, né? E quem é de longe também pode marcar uma chamada de vídeo com a gente para sempre nos conhecer melhor, sentir total confiança no nosso trabalho e embarcar nessa aventura com a gente, que é o principal, né? Acho que isso aproxima, né, faz a gente conhecer Sim. um pouco mais o trabalho e sentir aquela segurança, às vezes, que falta para fechar. Exatamente. Perfeito. Então me conta, Fabi, em que momento que pra ti, tu viu que esse pacote era o ideal, né? De viajar com um grupo. Cara, para mim a viagem chegou num momento que eu estava muito pensando, né, em viajar. Gosto bastante, já tinha feito uma primeira viagem, Uhum. então já tinha sido mordida aí pelo bichinho das viagens e estava programando as minhas próximas férias. E estava nessa de a agenda não bater com os Uhum. amigos, às vezes não tira férias na mesma época, às vezes não tem os mesmos destinos, né? As pessoas Uhum. não têm a mesma curiosidade de conhecer os mesmos países que Sim. você, ou às vezes também não tem dinheiro naquele Uhum. momento, enfim. Eu falei, preciso ir, né? Falei, sozinha, talvez seja um pouco demais para Uhum. mim, assim, nesse Essa primeira viagem internacional foi começo. sozinha? A primeira viagem internacional eu fiz sozinha, fui Uhum. com uma amiga da faculdade, a gente foi para o Chile. Uhum. A segunda viagem que eu tinha feito no ano anterior Uhum. foi com uma agência também, eu fiz mais no formato, eu fui para Uhum. estudar, Sim. fiquei um mês no Canadá, Uhum. então já tinha essa coisa da Uhum. viagem, mas ao mesmo tempo queria, né, poder contar com uma segurança a mais, o Uhum. planejamento já tudo pronto, Sim. né, tudo certinho Só para poder chegar e viajar. embarcar. Só chegar e embarcar, exatamente. E aí tava nessa busca, e aí lembro que tava nessa de, ai, como que eu vou. Porque até pensava em ir sozinha, Uhum. mas essa troca, né, de hospedagem sozinha, né, que com Uhum. a agência a gente tem transfer, tem tudo Sim. certinho, então algumas coisas me preocupavam em ir sozinha. Uhum. E confesso que eu não conhecia nenhuma agência, Uhum. não conhecia essa modalidade de viagem em grupo Uhum. com finalidade de turismo. Eu conheci o Uhum. intercâmbio tradicional, né, que você vai para De estudo. estudar e tudo mais. Ou também quando a gente vê viagem em grupo, muita gente pensa, não, uma viagem da terceira idade, da igreja, Exato, de um grupo muito específico, né? É difícil de ter um exato. grupo tão diverso. Não, pode Até pessoas de foi qualquer uma coisa que eu idade. perguntei, que eu Uhum, me preocupei. Falei, uhum, ah, mas será que não é para galera que é muito mais uhum. novinha? Para galera que é muito Mais mais de velha, às vezes, idade? aham. Enfim, eu quis entender um pouco melhor. Uhum, E claro, quando conheci, eu estava buscando sobre isso, né? Aí a bendita ou maldita, não sei, inteligência artificial, né? a nossa inteligência artificial ali, a Andressa. Acabou aparecendo aí para mim a agência. Fui entender um pouco mais do trabalho, aí destrinchei, né, o Instagram, fui assistir tudo, fui olhar tudo, fui ver as últimas pessoas que Uhum, tinham viajado, de quem o Instagram era aberto, eu assisti a viagem inteira, assisti destaques, assisti tudo. E aí conheci o trabalho, eu achei diferente, falei, deixa eu pensar um pouco mais. Então, para unir mesmo essa uhum, necessidade que eu tinha de quero fazer minha viagem, não necessariamente as minhas companhias, os meus amigos uhum. estão disponíveis para o momento que eu quero e para os lugares que eu quero. Olha aí, tem alguém que está trabalhando com isso, então Exatamente. vou saber um pouco melhor. Ai, que demais. E agora, né, vamos revisar então o roteiro que a Fabi fez, né? Nós nos encontramos aqui em São Paulo. A Fabi só teve o trabalho de ir até o aeroporto, né? E Exatamente. depois partimos direto para Dublin, Londres e Paris, né? Que é o nosso pacote mais procurado no momento, né? Bomba muito. E hoje a gente vai entender. A Fabi vai nos ajudar a entender, né? Por que, que esse é o nosso pacote queridinho dos viajantes. Então, agora, no nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre os nossos destinos.
E aí? Mas um pouquinho antes aí, uma última perguntinha. Como é que foi esse primeiro momento de chegada no aeroporto, né? Porque alguns passageiros estão vindo de outros estados, de outras cidades, e alguns já são aqui de São Paulo. Esse grupo tinha bastante gente de São Paulo, né? Aham. E daí como é que foi esse primeiro encontro, esse primeiro contato com todo mundo no aeroporto? Na verdade, assim, eu vou um pouquinho Uhum, antes, que a gente tem bastante encontros, né? A uhum, gente tem bastante reuniões sim. pré-embarque, então a gente tem reuniões de todos os destinos, reuniões para falar de coisas, né, da viagem, enfim. Então a gente acaba se conhecendo ali um pouquinho da galera, né, que vai viajar junto, acaba se conhecendo, se vendo. A gente tem o grupo também, que é bem ativo, bem antes da viagem, isso Sim. facilita, né? Você É. já ir conhecendo algumas pessoas e as meninas, né, desse grupo, a gente fez um grupinho a princípio para falar de looks, né? A princípio para falar de looks, mas aí a gente acabou falando sobre tudo dessa viagem, então meio que quando a gente se encontrou lá no aeroporto, eu não conhecia as pessoas pessoalmente, isso é muito Uhum. louco, né? Você vai viajar com um monte de gente que você não Que tu nem conhece. se sabe. Mas eu não conhecia as pessoas pessoalmente, mas já conhecia algumas Uhum, pessoas de conversar, uhum. de, né, Eu trocar uma sabia a vibe ideia. ali de cada um. Mas ali, quando você chega, eu achei, para mim foi tão natural, porque tá todo mundo na vibe de, meu, eu quero viajar, tá todo mundo concentrado naquilo, né? Eu quero Uhum, viajar, tá aquela energia boa, uhum, então acaba sendo bem natural, bem espontâneo, uhum. assim. Você acaba, né? Parece que já se Fulano, conhece você de parece que já muitos anos. conhece, exatamente. Ai, bacana então. E depois, né, pegando aí mais um voo longo, né, você já tinha pego, e chegando em Dublin, qual foi a sua primeira impressão da cidade? Cara, quando eu cheguei em Dublin, eu lembro que a gente pegou um tempo muito legal, né? Tanto em Sim. Dublin, a gente viajou no verão, Uhum, né? Tanto em Dublin quanto em Londres, a gente pegou muito uhum. sol. Em Dublin, que, né, a galera sempre fala, né? Ah, lá A gente chove pegou um dia só de sempre. A chuva. gente pegou um dia só de chuva. Então, acho que a minha primeira impressão foi esperando aquela Um chuva, frio, aquele um nublado, frio, uma aquele chuva. e a gente chegou lá, tava meio solzinho, assim, tava um climinha agradável. Sim. Acho que isso eu lembro bastante disso, que eu falei, caramba, aqui faz sol. Aqui também tem, aqui Aqui também tem também verão. tem, aqui também tem verão, o verão deles, né? Claro que não é o nosso. Daquele Mas jeito. assim, um clima muito agradável e não só em Dublin, né? Na Europa como um todo. Acho que a sensação de Uhum. segurança também é Sim, algo que você sente diferente. sim. Bacana então. E seguindo aí em Dublin, né? Me conta o que que tu mais gostou da cidade. Cara, o que eu mais gostei, assim, em Dublin, por incrível que pareça, assim, não sou a rainha das trilhas, tá? Nunca fui. Essa pessoa não sou eu, mas a gente tem uma parte no roteiro que a gente faz uma trilha, né, para Bray. Uhum. É incrível, assim, a gente pegou um dia lindo, né? A gente Nossa. mudou, A né? A gente gente teve que mudou o dia porque nós mudar. vimos que aquele ia ser o dia. E foi. Exatamente. Isso foi muito legal, assim, a galera tá ali viajando com a Uhum. gente, né? Os guias estão. Você pensa que a Sim. galera tá curtindo a viagem porque eles estão ali, né, num misto de Uhum. sensações com a gente também, mas estavam ligados ali na Aham. previsão do tempo. Pessoal, vamos mudar o dia da trilha para Uhum. pegar o sol, um dia Uhum. bonito, né? E a gente pegou um dia lindo, Sim. apesar de, claro, né? A gente tá acostumado com a nossa praia de É. areia, né? É, a gente pegou uma prainha A de gente pedra. pegou uma praia de pedra, mas assim, a praia linda, assim, eu sou suspeita para Uhum. falar, eu amo o mar, amo a Uhum. praia. Então, para mim foi muito especial o passeio Uhum. de break que a gente fez na Irlanda. E claro, também, né? Eu encontrei dois amigos meus, né, que já moravam lá, então eu encontrei esses amigos Já uniu também. o útil ao Foi agradável. muito especial para mim. Um beijo, Mari, beijo, Vini. Que demais. É, eu acho que a trilha, ela sempre faz sucesso, né? Porque quando a gente pensa em ir pra Europa, a gente pensa, em prédio antigo, em, transporte público é bom, em segurança, em pub. E daí, quando nós paramos, um dia disse, não, gente, hoje a gente vai pra uma trilha. Eu fiquei tipo, o quê? E daí, É quando chega bem, lá, é o bem ponto. diferente do É, roteiro, é um ponto diferente do roteiro, né? Aí você fala, caramba, e não é e que não é que é isso que faz a E diferença. lindo, lindo, lindo. Super recomendo, Esse gente. momento de parar, de ter o contato com a natureza, de ver o mar do outro lado do mundo. Eu já fiz essa trilha tanto no inverno quanto no verão, e as duas foram assim, incríveis, vale super. Bacana, então. E das outras atrações que nós tivemos, né? Tem alguma que tu destacaria como favorita de Dublin? Ah, claro, o Phoenix O Park, Phoenix Park. que tem os viadinhos. Sim. Gente, apesar de que, claro, né?
Eu fiquei morrendo de medo. Eu tenho medo de bicho, Não morro é de uma medo. menina da fazenda. Mas enfim, a gente ficou caçando esses bichos no A gente parque, andou mais de gente. uma hora. A gente andou, mas a gente andou, mas a gente andou e a gente não achava eles. E tava um dia tão lindo, né, Alisson? A gente Tava tava um assim, dia não. Esse pôr do maravilhoso. sol maravilhoso, clima super agradável, Exato. a gente vai achar esses bichos sim. E a gente andou, andou, andou. E aí a gente, quando a gente achou eles, gente, eu não sai da minha memória a imagem, assim, só os chifrinhos, que eles estavam Aham. todos deitados, né? E a Só grama os quase na altura chifrinhos, do assim, e a chifre, o sol no grama, fundo. exato. Foi assim, tão lindo. E são memórias, assim, né? Imagens diferentes, coisas que você não vai ver aqui, Sim. né? Que é só essa experiência mesmo que traz. Ai, que demais. Esse dia realmente foi Foi muito muito bacana, bom. principalmente porque nós paramos, fizemos um piquenique, conversamos, cada um contou um pouco da sua Sim, verdade, foi história o e dia do piquenique. depois a gente fez isso, né? Foi realmente muito, muito bacana. E se tu fosse destacar, né, um melhor momento com o grupo em Dublin? Cara, eu acho que você acabou de falar, o Esse mesmo. momento da que a gente parou um pouco para se conhecer, Uhum. né? Falar um pouco, porque, né, desde que a gente sai de São Paulo, gente, é É, correria, pauleira, aham. é correria total, assim, todo mundo, né, na mesma vibe de aproveitar cem por Uhum. cento do tempo, né? Aquela coisa de não se dorme Uhum. na Europa, enfim. Foi ali que, mesmo a gente estando, né, já hospedado, dividindo o quarto com as outras pessoas, foi ali onde a gente parou para prestar atenção, Em eu todo acho, mundo, né? Em em todos os todo nomes, mundo, todas as nos rostos, histórias. nos nomes, nas histórias, exatamente. Ai, que demais. E depois, né, partindo para Londres, né? A gente pegou aí um voo bem curtinho e já chegamos em Londres. Qual foi a tua primeira impressão da cidade? Cara, para mim já começou num voo assim que foi Já maravilhoso. teve um pôr do sol bonito. Eu tava até brincando, né, com a Alisson antes da gente começar, que eu sou a Hum. rainha das asas de avião, de janela, amo fotos de janela, né, de asa de avião. E, consequentemente, em todos os voos eu me esforçava o máximo para garantir a minha janela. E aí, quando a gente chegou em Londres, eu não me esqueço, assim, da vista de eu ter reconhecido pontos de Londres Dá lá pra de ver cima. tudo, tudo, né? Reconhecer a London Eye, reconhecer a London Bridge, A Tower a Tower Bridge. Bridge, né? E Uhum. reconhecer os pontos lá de cima, para mim, foi inesquecível. Assim, a fotinho Sim, da janela tá eu aqui. lembro. Eu vou deixar aí no vídeo pra você. A gente tava junto ainda. Ele tava no meio, assim. Ele Sentei tava aí, na ó, janela. Com privilegiadíssima, dois com guias dois ainda. guias. Sentei com o Alisson e com o... É E verdade com o que eu Felipe. ainda chorei minha janelinha. Falei, ai, gente, deixei na janela. Gente, claro, viu? O guia sempre cede a janela. Saí na vantagem total. Acontece. Foi inesquecível, sabe? Chegar e ver os pontos que eu já Uhum. tinha expectativa de ver Sim, fisicamente, né? Estando sim. lá, eu ter visto da vista que eu mais amo, que é da asa do Do avião, da avião. janela do avião, Encaixou demais. amei. Ai, que Foi bacana. ótimo. E o que que tu mais gostou da cidade, assim, no geral? Cara, Londres me surpreendeu de um jeito que, assim, até conversando com as meninas, Uhum. né? Com as meninas que eu falo, né? As meninas que eu fiz amizade na viagem. Um beijo para essas maravilhosas, a Nanda e a Lê, minhas O melhores grande amigas da trio. Ó, tá viagem. aqui dois banquinhos pra O, vocês. Aqui. é verdade, nosso trio, gente, é assim, pessoas que eu não conhecia, né? Fiz amizade E e elas tal. são aqui de São Paulo também, né? As meninas são de São Paulo, já tem encontrinho marcado aí. Não, eu estranho que Vamos. ainda não teve encontrinho, né? Vocês moram aqui do lado. Não, a Nanda que colocou um freio na agenda, falou assim: meninas, calma, vamos descansar. E aí tem o encontrinho aí, 2024 aí planejado. Mas enfim, comentando com as meninas, foi um destino que surpreendeu muito. Eu não tinha muitas expectativas sobre Uhum, Londres, porque eu falei, uma grande metrópole e uhum, tal, Big Ben, a cabine vermelha uhum. lá, de telefone e tal. Eu não tinha muitas expectativas, mas Londres me surpreendeu assim demais, assim, Sim. aquela vista do Big Ben com a London Eye, aquele Uhum. lugar É que ali como a cidade é é muito grande, ninguém imagina que mágico. Londres, esses pontos principais ficam muito próximos um do Fica outro. muito próximo, é Parece que é tudo verdade. longe. E não, quando a gente. Dá pra ver todos. Eu tenho uma foto, eu vou botar aqui na tela pra vocês também, que é um ônibus vermelho, o Big Ben e a London Eye juntos. E é tipo, é tudo muito próximo. Gente, é tão, sei lá, eu não sei explicar o que que Londres provocou assim em Uhum. mim. Foi surreal, foi assim, já de spoiler, o destino que eu mais amei, assim.
Eu não tinha tantas Uhum. expectativas sobre Londres, nem era a Harry Uhum. Potter fanática, né? As meninas Sim, eram, né? A Lei e a Fê foram nos estúdios Harry Potter, amaram, né? O Gregory sim, do episódio anterior, acho que teve também, falou sim. bastante sobre isso no episódio dele. Foi a galera Harry Potter maníaca amou. Mas assim, eu não tinha essa Harry Potter Uhum. mania e ainda assim Sim. Londres E o me clima tava conquistou. perfeito os dias que a gente tava lá, né? Tava Gente, um perfeito, a gente sol, pegou todo mundo se queimou no muito sol. sol. A gente pegou Dizem que muito Londres é sol em cinzas. Londres. E todo mundo me vendeu uma Londres cinza. Ah, E tava muito sol. mas Foi sabe perfeito. que eu peguei poucos dias nublados em Londres. Eu acho que eu peguei chuva, eu fui 5 vezes já e peguei chuva umas 2, 3 vezes só. Caraca. Tipo Então tem assim, que ir com o Alisson, vamos gente. lá, gente, vamos lá, vamos comigo, que tem muito sol. Em janeiro, inclusive, a gente pegou muito frio, mas era só Porém, o sol. dia é bonitão, né? Nem um dia nem nublado. Incrível. E se você fosse destacar uma atração como favorita em Londres? Cara, em Londres. Ai, E tem minha, coisa, né? minha foto do WhatsApp, né? Minha A paixão. London London Eye. Eye, né, gente? Amei, amei. Vou ser sincera aqui, a experiência na London Eye, pra mim, não foi, nossa, Uhum. uau! Mas é Eu igual a acho Torre que, Eiffel. exato, É você ficar estar admirando, é dentro, olhar, exato, é ir você do lado. estar dentro faz parte, você tem que Uhum. ir, é legal, faz parte. Só que eu acho que a experiência melhor é observando, É. é no dia a dia, você. Cara, É olhar e sentir, tô em eu Londres. fiquei assim, fui vários dias na London Eye, nossa, Uhum. amei. A London Eye à noite, perfeita, gente. Sim, cada dia ela brilha numa cor diferente, né? Um dia é Nossa, azul, outro dia é gente, rosa. Isso é muito bacana. perfeito. E por último, né, um melhor momento com o grupo em Londres. Melhor momento com o grupo em Londres. Ah, eu acho que foi muito legal o dia que a gente foi na Na festinha lá fé, de piscina de sim. uma Ela- balada que o chão é de piscina de bolinha, gente. Muito, muito, muito legal. A gente foi super, assim, não, Nossa, não foi só muito do legal. ponto de vista, né, Uhum. estético, né, olhando, é muito bonito, Uhum. muito legal, mas acho que o grupo tava muito empolgado Sim, era naquele dia. aniversário do E eu acho que era o Gustavo. nosso último dia Era o em último, era a Londres última também, noite em era o último dia Londres. em Londres. E Sim, era tava todo aniversário do mundo. Gustavo, é Foi um verdade. destino que todo mundo amou demais, só todo mundo assim, cara. Último dia aqui nesse lugar incrível, aniversário do Gustavo, bora lá, vamos curtir. E Aham. fechamos a pista de dança, né? Foi muito bom. Foi demais mesmo, bacana. E depois, né, partindo pra Paris, né, fomos de trem. O que você achou da viagem de trem? Cara, eu falei, nossa, quero saber qual é essa experiência, né, da Quero sentar viagem na de janela pra ver os trem, peixes. quero ver tudo, quero prestar atenção em tudo. Gente, acontece que a gente já tinha passado por 2 destinos. Eu estava muito cansada. Eu dormi e acordei em Paris. Paris. Ai, que Ah, chique. Guigui, dormi Dormi em e Londres, acordei em acordei em Paris. Paris. A viagem em si, Uhum. achei super tranquila. Tipo, não Sim. tinha muitas expectativas É, diferentes. fica Eu imaginava o que. fundo preto e é isso. Exatamente. E nem viu o fundo preto. Se eu tivesse mentido, falado que tinha os peixinhos, eu tinha acreditado. Sim, o trem também é 300 e poucos quilômetros por hora, né? Difícil. Não, foi bem É, tranquila a viagem, bem é. tranquila. Achei diferente o processo de imigração que É, tem. Eu não imaginava que tivesse ali, tipo, um e ele controle, né, de acontece passaporte e tudo todo mais. em Londres, né? Tanto a imigração quanto a saída de Londres, quanto a entrada na França, acontece tudo já ali. O avião é separado, né? Mas bem Aham. bacana. Perfeito. E depois chegando em Paris, qual foi a primeira impressão? É um Cara, baque, né? chegando em Paris primeiro, que né, a gente chegou à noite e tinha uma galera, né? Tinha opção, a galera Uhum. foi tudo pra ver a torre, né? Você não foi esse Eu dia? não fui. Não se dorme na Europa. Ela Gente, dormiu. o Não Se Dorme na Europa foi cancelado, porque eu já tava assim, já tava no final, né? No último destino, super cansada. Então eu falei assim, prefiro ver a torre bonita, descansada, arrumada. Eu Uhum. falei, não vou agora. Enfim, quando eu cheguei na primeira vez, eu cheguei e já fiquei, né, descansando, esperando um Sim. pouco ter energia para outro dia para poder ir. Mas quando fui no outro dia, eu tinha expectativas, né, com a torre, mas à primeira vista, acho que foi lá na Galeria Lafayette, eu vi Sim, bem ela ela de bem de longinho. longe.
Então, assim, já vai, né, meio que Já vai aguçando, né, juntando, construindo instigando, ali, né? exatamente. Ai, bacana. E depois, né, já em Paris, o que que você mais gostou da cidade? Em Paris, cara, gente, não tem como não ser clichê, né, e falar da torre, é óbvio. Acho que quando você vê pela primeira vez, Uhum. né, a torre piscando, Sim. você vê que você tá tão perto assim, né, você fala, E a gente caramba, viu ela nossa, piscando lá em cima, tanta né? gente quis estar aqui, Uhum. né, tanta gente quis e quer, né, Uhum. estar aqui, né, um dos pontos mais visitados aí. Caramba, tô aqui. E aí, né, aquelas 485 fotos do mesmo ângulo, todas Sim. iguais. Não, e o mais engraçado é que a foto que a gente tira lá de cima da torre não é uma foto que a gente vai postar, não é uma coisa que as pessoas vão Sim, entender. Mas é só exato, pra que a gente exato. lembre daquele momento, E né? eu queria destacar também como um dos pontos que eu mais amei, que não estava no roteiro, mas a gente foi o jogo do Paris Saint-Germain, gente. Foi Nossa, sim. ótimo, foi excelente, foi muito legal. Assim, foi uma experiência Uhum, diferente. Eu gosto muito de jogo, gosto muito uhum. de estádio, então foi muito diferente a gente na torcida, eles cantando as coisas, e a gente não entendendo nada, chegando, perguntando Eita, pro como Alisson, joga! chegando e perguntando pro Alisson, né? Quando a gente voltou, eu perguntando pra ele, eu vi eles cantando, falando uma palavra assim, assim, sabe? Que é isso? Mas assim, a experiência foi totalmente diferente, assim. Eu me lembro, acho que para mim também foi impactante quando a gente estava no Arco do Triunfo, Uhum. que foi algo que eu não imaginava que era tão enorme, tão Sim, é quando a gente grandioso, assim, chega tão lá embaixo imponente. dele, É meu Deus. muito. Ai, são tantas memórias, assim, eu lembro bastante coisa que me. E claro, olha, eu falando todos os pontos do roteiro, né? A Disney, né, A gente? Disney. Eu tava falando pro Alisson, a gente tava conversando um Uhum. pouquinho antes, que eu não sou a pessoa, né, Disney, né, fã de toda aquela coisa da magia. Até me lembro que Uhum. eu não queria fechar, mas fechei e, gente, precisa fechar. Realmente a Disney tem uma magia diferente, tem o espetáculo é todo Sim, feito mesmo para que você curta aquele momento à la Disney mesmo. sim. E claro, né? Eu sou radical, né? Então, adorei os brinquedos radicais. Natasha também adorou. Foi obrigada aí na montanha russa. Quem não é radical, a gente pega na mãozinha assim, então vamos lá. A gente, Eu já peguei não, um picolé ali. vamos só essa vez, só esse. E Depois aí a vai que pessoa sai. vai. Mas sim, porque depois já é história pra contar. Exatamente. Bacana, então. E por último, né, um melhor momento com o grupo em Paris. Cara, o melhor momento com o grupo em Paris, eu acho que a gente teve, que a gente estava juntos, todos. É que eu me lembro mais, talvez, de momentos assim, né, com as meninas, que eu estava mais Sim. próximas, enfim. Ah, não Com precisa ser o com grupo, todo. eu me lembro de um momento gostoso que a gente estava no Jardim de Versalhes. Foi Ai, bacana. bem legal. A gente pegou um tempo gostoso, né? Praticamente em Sim. toda a viagem. Então tava bem sol, bem gostoso. A gente sentou naquelas cadeiras, Uhum. assim, pôde ali parar um pouquinho, apreciar um pouquinho Uhum. da viagem, porque a gente sempre nessa Sim, fica. correria, né? Mas ali a gente pôde parar um pouquinho, apreciar um pouco da viagem, foi muito gostoso. Ai, que demais. E agora, né? Você já entendeu um pouco mais de por que o Dublin, Londres e Paris é um dos nossos pacotes preferidos, né, dos nossos viajantes. No nosso último bloco, nós vamos fazer algumas perguntinhas aqui para Fábio. Então, Fábio, o que mais te surpreendeu em viajar com o grupo? No início tu falou, né, que tinha essa vontade de, não quero ir sozinha, né? Faltava ainda uma segurança para você. E o que mais te surpreendeu depois de viajar? Cara, o que mais me surpreendeu, assim, foi as amizades, né, que você vai Hum. fazendo, assim, e não, a princípio, como a gente falou, parece doideira, né, você vai viajar com um monte de gente que você nunca viu antes, Uhum. né, as pessoas perguntavam pra mim, mas você não conhece ninguém? Eu falava, não conheço, vou conhecer as pessoas lá. Então, acho que as amizades que a Uhum. gente fez, assim, eu, como falei, né, me apeguei muito às meninas, a Fernanda, a Lê, então foram amizades assim que, se Deus quiser, a gente vai levar aí para sempre. E é uma coisa que facilita, né? Se você não tem ali Uhum. seus amigos disponíveis para irem com você para os destinos que você quer, você está Uhum. aberto
para fazer novas amizades Exatamente. aí, para conhecer novas pessoas. E fazer amizades num contexto diferente, né? Fora do Exatamente. trabalho, fora da faculdade, em outra realidade. E Exatamente. depois poder contar, né? Então, deixa eu te contar, tu conhece a Lê. Ai, a gente tava em Paris juntas, Exato. né? Verdade. Muita história pra contar. Bacana, então. E em qual momento você sentiu mais apoio dos guias? Que você viu assim, nossa, realmente, aqui fez todo o diferencial estar com um grupo, estar com um guia. Cara, eu acho que na maioria das atrações que a gente foi, assim, estar com um guia é totalmente diferente. A gente teve por exemplo, a gente teve situações em que a gente teve uma pessoa no grupo, né, que teve o problema de esquecer o passaporte, e aí esqueceu o passaporte dentro do avião, então isso foi, assim, uma situação que eu me coloquei no lugar, Sim. e que eu pensei, cara, e se eu tivesse aqui sozinha para explicar isso para as pessoas? Imagina, você no aeroporto, Uhum. num país estrangeiro, Como é que tu que explica? não Eu não fala a tenho sua meu passaporte. língua, como que você explica não estar com o seu passaporte? Então, Uhum. assim, foi uma situação que eu achei assim sensacional a forma, né, como foi Uhum. lidado, assim, dado todo o apoio para a pessoa Uhum. que estava passando por aquela situação, de ter separado o grupo, né, para não ter as outras pessoas terem que esperar, né? Uhum. Foram as outras pessoas, Uhum. tranquilizou, deixou um guia resolvendo isso com a Uhum. pessoa, e no final deu tudo certo, a viagem seguiu. Então, Uhum. ter um guia nessas horas, e claro, queria destacar, roteiro, gente. Eu tava falando antes, né? Assim, é uma bênção de Deus. Você recebeu um roteiro todo pronto, com tudo. Um O roteiro de guia da 20 mala dias, também. gente. Guia de mala, que a gente não segue, né? Leva a mala com 23 quilos. A Mas mala já vai no sigam o máximo. checklist, essa é a dica. Enfim, eu acho que essas facilidades, sem dúvida, assim, eu estava comentando com a Alisson, né? Viajei agora 4 dias, né? Demorei uma eternidade para fechar um roteiro de 4 dias. Imagina um roteiro de 20 em países que você não Uhum. conhece, comprando tickets em sites internacionais que você não conhece, não sabe o funcionamento. Então, assim, facilita demais. Ai, realmente. E por último, né, que dica que você daria para quem está em dúvida se fecha ou não o pacote? Olha, a dica que eu daria, eu vou falar uma coisa que a minha madrinha me falou faz pouco tempo. A minha madrinha tem 75 anos e ela adora uma viagem também, né? Ela começou a viajar mais agora que a filha Uhum. dela mora fora, Uhum. então vira e mexe leva a minha madrinha, ela viaja. E ela falou uma coisa para mim quando eu voltei de viagem, né, contando da viagem para ela. Ela falou assim para mim que eu tava certa, que eu tinha que fechar mesmo, porque se você não fecha, o tempo passa e quando você vai ver lá na frente, você não tem nem a experiência, nem a viagem, nem o dinheiro. Porque o dinheiro a gente vai gastar em outra Exatamente, coisa. porque o dinheiro você gastou com outra coisa. Uhum. Então, quem tá pensando, essa é a mensagem aí, né? Fica a dica. Fica a dica. Feche, porque lá na frente, se você não fecha, Uhum. você não vai ter tido a experiência, você não vai estar com o dinheiro e Vai ficar talvez tenha só perdido o uma arrependimento. oportunidade aí de ter Uhum. essas memórias aí. Ai, bacana então. E para quem já fechou e tá esperando aí a viagem, qual dica que você daria? Ai, gente, esse momento é tão gostoso, assim, né? Passa um turbilhão de sensações, Uhum. mas assim, o que eu usei pra mim. Não fiquei pensando na viagem 100%. Uhum. Gente, a intercâmbio já cuidou de tudo. Não pensem em nada, só sigam os checklists, participem das reuniões e foquem nas experiências que vocês vão ter por lá, em guardar essas memórias. Se vocês tiverem, né, planos Uhum. aí de comprar algumas coisas, se planejem para comprar, que também vale a pena em alguns casos, A enfim. Pandora tá aí, né? Tim Pandora. Pandora, o relógio também valeu muito a pena. Então, assim, se vocês têm planos de compras, eu acho que vale pesquisar antes, talvez Uhum. valha a pena. Algumas coisas valem muito a pena. E sigam o checklist de mala, gente. Sigam, Ele é o porque sucesso. vocês vão chegar lá, na Pennies, tem cada roupa linda, a Primark lá Uhum. da Irlanda, tem cada roupinha linda. E eu não pude comprar nada, porque eu saí daqui com a mala de 23 quilos, achando que eu ia precisar. Ai, mas vai que eu preciso disso, mas vai que eu preciso daquilo. Então sigam o checklist. Podemos fazer um making-off aqui. Isso aqui acontece por 90% dos casos, né? Vocês vão ver essa dica demais. Gente, sigam o checklist. Só isso.
Perfeito, então. Então, muito obrigado, Fábio, pela tua presença aqui no escritório. Um prazer te receber, ouvir e relembrar, né, das nossas histórias. Obrigado também a todos que assistiram até aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer poder participar, relembrar aí os momentos dessa viagem e que vem as próximas. Com certeza, ó, já estava aqui, ó, aguardando orçamento para a próxima. Ó, Vai ter que participar de novo do Danos Pódio. Fábio, parte 2 parte agora. 2, hein? Muito obrigado, então, gente, mais uma vez a todos que assistiram até aqui. E nos vemos na próxima semana com a história de mais um dos nossos passageiros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.